Você já imaginou o que acontece quando um líder decide colocar Deus em primeiro lugar, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando? A história do rei Ezequias, uma das narrativas mais poderosas do Antigo Testamento, nos mostra exatamente isso. É uma jornada de fé, coragem, milagres e lições profundas, que falam diretamente ao nosso coração hoje. Ezequias assumiu o trono de Judá em um momento de profunda crise espiritual. Seu pai, o rei Acás, tinha levado a nação por um caminho de idolatria e desobediência, fechando o templo e fazendo alianças perigosas que deixaram o reino fraco e vulnerável. O cenário era de desolação. Mas aos 25 anos, quando Ezequias se tornou rei, ele tomou uma decisão que mudaria o destino de seu povo. Logo no primeiro ano de seu reinado, sua prioridade número 1 foi restaurar a aliança de Judá com Deus. Ele não perdeu tempo. Abriu as portas do templo, que estavam fechadas há anos, e convocou os sacerdotes e levitas para uma missão urgente: purificar a casa do Senhor. Ezequias liderou uma verdadeira reforma espiritual. Ele derrubou os altares pagãos que se espalhavam pelas cidades, quebrou as estátuas de ídolos e fez algo realmente ousado. Destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto. Por quê? Porque o povo tinha transformado um símbolo de cura do passado em um objeto de adoração, um ídolo. Ezequias entendeu que a verdadeira fé não se apega a relíquias, mas se conecta diretamente com o Deus vivo. Essa atitude mostra que ele não queria apenas uma religiosidade de fachada. Ele queria uma transformação real, de dentro para fora. Em pouco tempo, o templo estava purificado. As ofertas voltaram a ser trazidas. E Ezequias organizou uma grande celebração da Páscoa, convidando não apenas o povo de Judá, mas também o que restava do reino de Israel, ao norte. Foi um momento de reencontro, arrependimento e alegria. Uma renovação espiritual tomou conta da nação, e a bênção de Deus começou a fluir novamente. Com a nação espiritualmente restaurada, a prosperidade voltou. Mas, como sabemos, é muitas vezes nos momentos de maior crescimento que surgem as maiores provas. E a prova de Ezequias veio na forma do maior e mais temido império daquela época, a Assíria. O rei Senaqueribe, conhecido por sua brutalidade e por conquistar nação após nação, marchou com seu exército colossal contra Judá. Ele conquistou várias cidades fortificadas e, por fim, cercou Jerusalém. A situação era desesperadora. Para piorar, os generais assírios usaram uma tática de guerra psicológica, gritando para o povo de Jerusalém em hebraico, para que todos entendessem. Eles zombavam da fé do povo, dizendo: "Não deixem que Ezequias os engane, dizendo que o Senhor os livrará. Por acaso algum dos deuses das outras nações conseguiu salvar seu povo das minhas mãos? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria? Quem entre todos os deuses dessas terras conseguiu salvar seu povo de mim?" O objetivo era claro: destruir a esperança, semear o pânico e fazer com que eles se rendessem sem lutar. Qualquer líder comum teria entrado em desespero ou tentado uma negociação humilhante, mas a resposta de Ezequias foi extraordinária. Ele rasgou suas vestes em sinal de angústia, cobriu-se de pano de saco e foi para o templo do Senhor. Ele não confiou em sua força militar, nem em alianças políticas. Ele levou o problema diretamente para Deus. Lá, diante do altar, Ezequias fez uma das orações mais sinceras e poderosas da Bíblia. Ele pegou a carta arrogante de Senaqueribe, abriu-a perante o Senhor e orou dizendo: "Senhor, Deus de Israel, que tens o teu trono sobre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas aquelas nações, mas eles não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, salva-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus." Que oração incrível! Ezequias não pediu livramento apenas por egoísmo, mas para que a glória de Deus fosse manifestada a todas as nações.
Ele transformou uma crise nacional em uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. A resposta divina foi imediata. Deus enviou o profeta Isaías com uma mensagem para Ezequias. Ouvi a sua oração. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem atirará aqui uma flecha. Pelo caminho por onde veio, voltará. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E então, naquela mesma noite, o impossível aconteceu. O anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio, e pela manhã, 185.000 soldados estavam mortos. O poderoso exército de Senaqueribe foi aniquilado sem que uma única espada de Judá fosse levantada. O rei assírio, humilhado, voltou para sua terra, onde mais tarde foi assassinado por seus próprios filhos. Jerusalém foi salva de forma milagrosa, não pela estratégia militar, mas pela fé inabalável de um rei que soube onde colocar sua confiança. Parecia que o pior já havia passado. Ezequias tinha restaurado a nação e vencido o maior império do mundo. Mas pouco tempo depois dessa vitória espetacular, ele enfrentou uma batalha ainda mais pessoal e assustadora. Uma doença mortal. Sua condição era tão grave que o próprio profeta Isaías veio até ele com uma mensagem direta de Deus. Ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Imagine receber uma notícia dessas. O profeta de Deus, a voz do céu na terra, estava declarando o fim da sua vida. Para muitos, seria o fim da esperança. Mas, mais uma vez, Ezequias reagiu de uma maneira surpreendente. Ele virou o rosto para a parede, longe de todos, e orou a Deus com um coração quebrantado e lágrimas. Ele lembrou ao Senhor de como havia andado em fidelidade e com um coração íntegro. Ele não pediu para viver por orgulho ou medo, mas porque seu coração ainda ardia com o desejo de servir a Deus e liderar seu povo. Antes mesmo que Isaías tivesse saído do pátio do palácio, a palavra do Senhor veio a ele novamente. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E para confirmar essa promessa, Deus realizou um sinal cósmico. Ele fez a sombra do sol retroceder 10 degraus na escadaria de Acás. Foi um milagre que desafiou as leis da natureza. Um sinal de que o Deus que controla o tempo e o universo também se importa com a oração sincera de um homem. Ezequias foi curado e sua vida foi prolongada. Essa história nos ensina que Deus não está limitado por diagnósticos humanos ou sentenças de morte. Ele é um Deus que ouve o clamor dos seus filhos e pode mudar o curso da história em resposta à fé. No entanto, a Bíblia é honesta e não esconde as falhas de seus heróis. Apesar de sua grande fé, Ezequias também era humano. Depois de sua cura milagrosa, ele recebeu a visita de mensageiros da Babilônia, um reino que na época estava em ascensão. Orgulhoso de sua recuperação e de suas riquezas, Ezequias mostrou a eles tudo o que havia em seu palácio: o ouro, a prata, as especiarias, os tesouros e os arsenais. Ele não lhes escondeu nada. Quando o profeta Isaías soube disso, ele o confrontou. O que eles viram em seu palácio? Perguntou o profeta. Ezequias respondeu que mostrou tudo a eles. A advertência de Isaías foi séria. Ele profetizou que um dia, tudo aquilo que ele exibiu com tanto orgulho seria levado para a Babilônia. E até mesmo seus descendentes seriam levados como servos no palácio do rei babilônico. Em um momento de vaidade, Ezequias abriu a porta para a futura destruição de seu reino. Essa parte da história é um lembrete importante de que mesmo os líderes mais piedosos podem cair na armadilha do orgulho. E nos mostra que Deus, em seu amor, também nos disciplina para nos ensinar a humildade. Apesar desse erro, o legado de Ezequias permanece como um dos mais extraordinários de toda a Bíblia. Ele não foi um rei perfeito, mas foi um rei cujo coração pertencia inteiramente a Deus. O resumo de sua vida, registrado nas Escrituras, é um elogio raro. Ele confiou no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá,
nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. O legado de Ezequias é marcado pela restauração espiritual, pela coragem diante de inimigos impossíveis, por uma vida de oração sincera, por uma fé que esperava por milagres e por uma liderança que dependia completamente de Deus. A história dele nos ensina que não importa o tamanho da crise que enfrentamos, seja uma ameaça externa, uma doença interna ou nossas próprias fraquezas. Quando escolhemos confiar no Senhor, quebrar os ciclos de desobediência e buscar sua face com um coração sincero, Ele luta as nossas batalhas. Ele nos cura. Ele nos sustenta e nos guia para a vitória, mesmo quando tudo parece perdido. A vida de Ezequias é um convite para cada um de nós a confiar em Deus de todo o nosso coração. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!